Apresentamos aqui o nosso trabalho de conclusão do curso de Pedagogia pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp, com o tema Consciência Fonológica e a Preparação para a Leitura e Escrita, uma revisão sistemática na educação infantil. Quem vos apresenta são as alunas dos polos de Americana, Piacatu e Santópolis do Guapeí, interior de São Paulo. Alunas Ana Raquel de Souza Silva, Carolina Rodrigues do Nascimento, Elaine Cristina Viana Bezerra, Jéssica Rafaela Bezerra de Giato, Natasha da Silva Souza Veiga, Nelly da Costa e Nilvia da Costa. Este trabalho é uma revisão sistemática que buscou analisar a relação entre o desenvolvimento da consciência fonológica e a preparação para a aquisição da leitura e escrita no contexto da educação infantil. O presente trabalho acadêmico dedicou-se ao estudo aprofundado da consciência fonológica e sua inegável relevância como fator preparatório fundamental no processo de aquisição da leitura e escrita em crianças que se encontram na fase da educação infantil. O título escolhido, Consciência Fonológica e a Preparação para a Leitura e Escrita, uma revisão sistemática na educação infantil, já demarca o foco desta investigação, situando-a na interseção vital entre as habilidades linguísticas precoces e o subsequente desenvolvimento da literacia. Segundo Luciana Brits, do Instituto Neurosaber, crianças que não desenvolvem bem a consciência fonológica têm até 5 vezes mais chances de apresentar dificuldades na alfabetização. A consciência fonológica pode ser entendida como um conjunto de habilidades que vão desde a simples percepção global do tamanho da palavra e de semelhanças fonológicas entre as palavras, até a segmentação e manipulação de sílabas e fonemas. Bryant e Bradley, 1985. Isso posto, consciência fonológica divide-se em 3 tipos. A consciência sintática, que observa a estrutura das palavras, notando que estas são formadas por sílabas que podem ser manipuladas e transformadas em novas palavras. A consciência silábica, onde aprende-se a manipular sílabas para formar novas palavras e desenvolver a consciência de que as sílabas são compostas por sons. E a consciência fonêmica, que é a habilidade de identificar e manipular os diferentes fonemas. As habilidades fonológicas, portanto, representam diferentes níveis de domínio da estrutura fonológica da língua. Um nível pré-consciente, o da sensibilidade fonológica, e um nível consciente, o da consciência fonológica. A capacidade de manipular e refletir sobre as unidades sonoras da fala, desde as maiores como a sílaba, até as menores e mais abstratas como o fonema, tem sido consistentemente apontada pela ciência cognitiva e pela ciência psicolinguística como o alicerce cognitivo fundamental sobre o qual se constrói o complexo sistema alfabético. Esta investigação transcende a mera descrição de fenômenos. Ela se propõe a uma sistematização rigorosa do conhecimento acumulado ao longo das últimas décadas, visando fornecer aos educadores, fonoaudiólogos e formuladores de políticas públicas ferramentas mais sólidas, eficazes e baseadas em evidências para o planejamento de intervenção preventivas e direcionadas. Ao focar no período da educação infantil, o estudo atuou na raiz do problema, buscando promover uma transição bem-sucedida para o ensino formal da leitura e escrita. A relevância desta revisão residiu em compilar o que há de mais atual sobre o tema. Para que este propósito fosse plenamente alcançado, foram estabelecidos objetivos específicos detalhados. Primeiramente, buscou-se identificar e categorizar as principais estratégias lúdicas e pedagógicas com eficácia comprovada, utilizadas para a estimulação dos diferentes níveis de consciência fonológica no contexto da pré-escola, avaliando quais atividades apresentam a melhor relação custo-benefício em termos de desenvolvimento cognitivo. Em segundo lugar, objetivou-se mapear os níveis de consciência fonológica que evoluem da sensibilidade à rima e à literação para a consciência silábica, intersilábica e, finalmente, a consciência fonêmica, que demonstram um maior impacto preditivo na fase inicial da alfabetização. Por último, discutir e contextualizar as implicações diretas e práticas dos achados para a formação inicial e continuada de professores da educação infantil, bem como para a elaboração e adequação de currículos mais coerentes com os princípios da ciência da leitura. A metodologia adotada para este estudo foi a revisão sistemática da literatura, um delineamento de pesquisa que se destaca por sua alta confiabilidade e baixo viés.
Ela foi caracterizada pela aplicação de um protocolo rigoroso, transparente e replicável de busca e seleção de artigos científicos em bases de dados de prestígio, utilizando descritores controlados e critérios de inclusão e exclusão bem definidos. A análise final não se limitou à mera descrição dos estudos, mas envolveu uma comparação dos resultados, a identificação de lacunas de pesquisa e a formação de recomendações pedagógicas. O resultado final foi a consolidação de um referencial teórico e prático robusto e atualizado para a área da educação, oferecendo subsídios concretos para aprimorar a qualidade do ensino nos anos iniciais e, por consequência, aprimorar os resultados da literacia em larga escala. Segundo Moraes, desenvolver a habilidade de leitura e escrita não é um processo inato ou de maturação. É, em última análise, baseado no domínio do princípio alfabético de que as letras grafemas correspondem aos sons fonemas da fala. As habilidades fonológicas são adquiridas aos poucos, mediante o trabalho de repetição, sons e ludicidade, principalmente nos primeiros contatos das crianças com letras, sílabas, palavras e rimas. Esse desenvolvimento da leitura e escrita é um dos principais marcos nos seres humanos e é mais simplesmente determinado pelo início da consciência fonológica. Não é apenas uma ideia que os professores usam, mas sim a primeira habilidade essencial que uma criança deve adquirir para perceber como o som é estruturado na fala e como a fala e a escrita estão ligadas. Este conceito exige que as 5 habilidades fundamentais que constituem o conceito sejam desenvolvidas de maneira estruturada e incremental, na qual o aprendiz se torna um ouvinte ativo e analítico. A criança obtém uma ideia dos padrões sonoros porque entende como rimar ouvindo um som semelhante ao final de uma palavra, como leão, mamão e colchão. A aliteração também melhora essa percepção auditiva, enfatizando os sons iniciais das palavras e permitindo o reconhecimento de sons comuns em palavras como bola, boneca, doce, dedo, onde os sons de B e D passam a ser percebidos de forma diferente com maior facilidade, tendo em vista que, no processo da alfabetização, utilizado antigamente pelo método silábico, encontrava-se muita dificuldade na diferenciação das letras que possuem nome ou pronúncia parecidos. A consciência das palavras é crucial nessa etapa da hierarquia da consciência fonológica, pois é o entendimento de que a fala é segmentada em partes. A criança percebe que uma frase como "a roda gira" é composta por 3, cada uma com um significado. Esse conhecimento é logo seguido pela consciência silábica, a capacidade de um aprendiz de perceber que as palavras podem, elas mesmas, ser divididas em unidades menores e articuláveis, como o entendimento de que há 3 sílabas na palavra banana. Uma das maiores conquistas nesta busca é um dos melhores preditores de sucesso na alfabetização, é a consciência fonêmica. É aqui que o foco se afasta das sílabas e das palavras inteiras e se direciona para a compreensão dos sons, fonemas, e para lidar com os sons individualmente. Separar a palavra pato em pato e banana em banana e, posteriormente, com as letras embaralhadas, conseguir captar os sons e compreender a junção dos mesmos, formando palavras, é evidência de um domínio do código alfabético em um nível abstrato. A consciência fonêmica é o que torna isso possível. A ponte do som para sua representação visual, grafema, a porta de entrada para a fluência na leitura. O desenvolvimento da consciência fonológica acontece em etapas que precisam ser estimuladas de forma oral, lúdica e sistemática. Esse trabalho deve ser feito por meio de jogos com sons, rimas, sílabas e músicas, sem o uso das letras, já que o foco é o som e não a escrita. Como destaca Cardoso Martins, a consciência fonológica é a capacidade metalinguística de refletir sobre a estrutura sonora da linguagem oral e manipular os seus elementos. Moraes explica que essas habilidades evoluem gradualmente. As crianças primeiro reconhecem rimas e aliterações, depois passam a identificar sílabas, etapa considerada mais fácil de manipular. E por fim, chegam à consciência fonêmica, nível mais complexo e essencial para a leitura e escrita. Segundo Peston, a consciência fonêmica envolve perceber e manipular os sons menores das palavras, exigindo um ensino mais direto e estruturado, sendo um forte preditor do sucesso na alfabetização. Diversos estudos confirmam essa relação entre consciência fonológica e desempenho em leitura e escrita.
Essa educação infantil é o momento ideal para desenvolver essas habilidades de forma intencional e prazerosa, sempre em atividades contextualizadas e lúdicas. Zorzi lembra que a criança só compreende a relação entre os fonemas e grafemas quando reflete sobre os sons da fala, o que é fundamental para decodificar as palavras. Já Soares ressalta que o processo da alfabetização ocorre quando a criança interage com a linguagem, experimentando e testando hipóteses sobre a escrita, mesmo antes de dominar completamente a consciência fonológica. O desenvolvimento da consciência fonológica na educação infantil deve acontecer dentro de um contexto de interação e brincadeira, diferente do ensino fundamental, em que o ensino pode ser mais direto. Nessa etapa, o trabalho precisa ser essencial, lúdico e indireto, como explica Rodrigues e Santos. A pré-escola é o ambiente ideal para introduzir jogos metalinguísticos, que utilizam canções, parlendas, trava-línguas e histórias para explorar os sons das linguagens. Segundo Ferreiro, ao participar dessa atividade, a criança passa a perceber que a fala é composta por partes menores, como sílabas, rimas e fonemas, tornando o aprendizado mais significativo e prazeroso. O papel do professor é fundamental nesse processo, pois cabe a ele planejar atividades que vão além do entretenimento, atuando como ferramenta de diagnóstico e intervenção, estimular a produção de rima, a percepção de aliterações e a segmentação de sílaba cria a base cognitiva necessária para a alfabetização formal. Como aponta Soares, crianças que chegam ao primeiro ano com essas habilidades já desenvolvidas apresentam melhor desempenho na leitura e na escrita. Em contrapartida, a falta dessa estimulação pode gerar dificuldade na aquisição do código alfabético. Como destaca Pinheiro, assim a educação infantil representa uma janela de oportunidade para o desenvolvimento metalinguísticos e a prevenção de futuros déficits de aprendizagem. Por fim, a BNCC reforça a importância dessas práticas ao incentivar o trabalho com rimas, aliterações e sílabas como base para o desenvolvimento de habilidades necessárias à alfabetização no ensino fundamental. Os resultados mostraram que as estratégias mais eficazes envolvem rimas, aliterações, jogos verbais e manipulação de sílabas, prática que fortalece o desenvolvimento fonológico quando aplicadas intencionalmente no currículo da educação infantil. Também foi destacada que a consciência fonêmica é o nível mais importante para o sucesso na alfabetização, embora habilidades anteriores como rima e aliteração sejam essenciais como base. Esses achados confirmam as contribuições de Capovilla e Moraes, que defende a importância de compreender o momento e o nível adequado para o desenvolvimento dessas habilidades. Além disso, a discussão apontou para a necessidade de formação continuada dos professores e para a criação de intervenções pedagógicas fundamentadas, capazes de orientar práticas e políticas educacionais mais eficazes. Por fim, a revisão destacou as convergências e lacunas existentes na literatura, indicando novos caminhos de pesquisa sobre o papel de consciência fonológica no processo de alfabetização. A revisão sistemática desse trabalho teve como objetivo analisar a eficácia das estratégias voltadas ao desenvolvimento da consciência fonológica na educação infantil, especialmente aquelas que trabalham unidades sonoras mais complexas, como os fonemas. Buscou-se entender como essas práticas podem ser aplicadas de forma lúdica e produtiva, facilitando a transição entre oralidade e alfabetização inicial. Na etapa de discussão e resultados, foram analisados criticamente artigos da base Cielo, relacionados ao tema. Essa análise buscou não apenas resumir os estudos, mas estabelecer um diálogo entre as evidências encontradas e as teorias já consolidadas. Os resultados mostraram que as estratégias mais eficazes envolvem rimas, aliterações, jogos verbais e manipulação de sílabas, práticas que fortalecem o desenvolvimento fonológico quando aplicadas intencionalmente no currículo da educação infantil. Também foi destacado que a consciência fonêmica é o nível mais importante para o sucesso na alfabetização, embora habilidades anteriores como rima e aliteração sejam essenciais como base. O estudo realizado alcançou seu objetivo geral, ao conduzir, por meio de uma busca sistemática na base de dados Cielo, uma análise das evidências científicas que sustentam a forte ligação entre a conquista da consciência fonológica na infância e a preparação bem-sucedida das crianças para o processo formal de leitura e escrita. Os resultados confirmaram de forma confiável o efeito proativo e constitutivo da fonologia no desenvolvimento da alfabetização.
fornecendo dados para a teoria de que o nível de consciência fonológica formado na pré-escola está entre os maiores e mais confiáveis preditores de sucesso. Em relação aos objetivos específicos, a revisão revelou, entre outras questões, que as melhores e mais assertivas atividades de aprimoramento da consciência fonológica oferecidas na primeira infância são de natureza lúdica e verbal. As intervenções funcionam porque enfatizam a manipulação de unidades linguísticas com exercícios lúdicos, como jogos de rima, a literação e a segmentação silábica. O mapeamento dos níveis de consciência fonológica reforça uma clara progressão hierárquica, onde, enquanto a consciência silábica e a consciência de rima são as habilidades de entrada mais importantes que estabelecem a base para a exposição à estrutura da fala, a consciência fonêmica foi a habilidade que teve o maior impacto e a associação mais forte com a proficiência em leitura e escrita na alfabetização inicial. Além disso, os resultados proporcionaram muita discussão sobre as implicações práticas em termos de formação de professores e desenvolvimento curricular. O fator crítico para o sucesso na transição entre a educação infantil e a fundamental foi um currículo que trabalhasse a consciência fonológica de forma direta e intencional, em oposição a abordagens que confiavam apenas em métodos implícitos, como somente o uso do método silábico, por exemplo. Isso nos mostra que precisamos melhorar a formação dos professores o quanto antes. Os educadores precisam dominar tanto a teoria quanto a prática para conseguir planejar e aplicar atividades preventivas que funcionem de verdade, no contexto de alfabetização com o uso de consciência fonológica. Uma preparação errônea nessa área é um grande risco, pois pode fazer com que um pequeno problema de aprendizagem se arraste por uma vida, tornando a formação de analfabetos funcionais. A busca para este trabalho foi restrita ao Cielo. Por essa razão, sugere-se fortemente que as pesquisas futuras realizem revisões sistemáticas em maior escala, envolvendo bases de dados internacionais em mais países. Além disso, é fundamental que sejam feitos estudos de intervenção de longo prazo no Brasil, acompanhando alunos durante o processo de alfabetização, em diversos contextos, e assim ter maiores evidências sobre essa relação da consciência fonológica com a aprendizagem e analisar qual método de ensino, direto ou indireto, é o mais eficaz e tem o melhor custo-benefício. Essa pesquisa é crucial para atuar tanto na prevenção quanto no tratamento de dificuldades de transtornos de neurodesenvolvimento, como a dislexia, por exemplo. Esses eixos de estudo podem ajudar a formar políticas públicas educacionais mais eficazes ou programas de intervenção padronizados e baseados em evidências. Conclui-se que o elo entre a consciência fonológica e o desenvolvimento da memória de trabalho verbal representa uma fronteira essencial para futuras investigações. Afinal, a memória de trabalho verbal atua como um recurso cognitivo crítico, capacitando-nos a manipular os sons. Portanto, o aprofundamento desta relação é um tema central que exige maior atenção da comunidade científica. Com a execução deste trabalho, podemos aprimorar os conhecimentos sobre a consciência fonológica e ter um amplo conhecimento sobre o impacto da alfabetização através dos sons e ludicidade. Agradecemos primeiramente a Deus por nos capacitar e permitir encerrar esta formação. Agradecemos a nossa orientadora, professora mestra Fernanda Gonçalves Gomes, aos orientadores de polo que nos auxiliaram, aos nossos familiares que nos apoiaram ao longo de todo o processo formativo e a todas nós que nos empenhamos na realização. Muito obrigada!